Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora lá para mais uma live, a nossa segunda live de aquecimento da maratona para destravar o intestino. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a maratona antes da gente começar com o tema da live de hoje. Primeiro, eu sou nutricionista, formada há mais de 10 anos, sou hoje especialista em modulação intestinal, então sou focada aí, trabalho, com o intestino, com modulação do intestino, para que você consiga ir ao banheiro todos os dias, fazer cocô bonito sem utilizar remédios, a partir da comida de verdade, a partir da alimentação básica do seu dia a dia, distribuída de forma estratégica. E aí, nessa semana e na próxima, eu estou fazendo lives de aquecimento para a maratona para destravar o intestino. Então, o que são essas lives? As lives são pílulas diárias, são alguns pequenos conhecimentos que eu vou trazendo para que você consiga já ir melhorando o seu intestino antes de você começar a maratona, tá? Então, nessas lives de aquecimento, eu trago temas, eu trago aí algumas orientações, algumas estratégias que você pode começar a utilizar na sua rotina para que você comece a ir ao banheiro. E a maratona é um evento gratuito, online, completo, onde eu vou te dar os primeiros passos para eliminar o intestino preso e o cocô de bolinha sem utilizar remédios, Lembrando que tudo que eu trago para vocês é baseado em ciência, é baseado em anos e anos de estudo, Então, eu estudo intestino desde 2020, fiz vários cursos na área e no ano passado eu fiz uma pós-graduação em gastroenterologia, o que me trouxe, conhecimento necessário para montar o meu próprio método, criar as minhas próprias estratégias e ajudar mulheres que têm intestino preso e cocô de bolinha a vida inteira, ou que começaram com isso depois da menopausa, depois de alguma cirurgia, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Bom, então é isso. Vamos lá pro tema de hoje, que o tema de hoje é algo muito comum que acontece aí com grande parte das mulheres que têm intestino preso e fazem cocô de bolinha, deixa eu só colocar aqui nas minhas anotações para eu não esquecer. Então, a gente vai falar hoje sobre fissura anal, tá? E deixa eu dar bom dia para vocês. Primeiro, Adileia, Cristiana, Lani, sejam muito bem-vindas, tá? O que acontece, gente? A gente vai falar hoje sobre fissura anal, que é algo que acontece muito, que é muito comum quando a pessoa tem intestino preso. Eu quero que vocês me contem, quem tá aqui online comigo, se você já teve fissura anal, se você tem fissura anal, como que é isso, se é algo que tá acontecendo com você, que já aconteceu, que tá te incomodando, me conta aqui, tá? E aí eu vou pegando aqui a minha colinha pra eu não esquecer de falar nada que eu quero falar pra vocês, Bom, então a fissura anal, gente, ela nada mais é do que um machucadinho que eu tenho ali na saída, ali no canal anal, na parte de fora do canal anal, que é um machucadinho que ele acontece ali com algumas pessoas, principalmente quando essa pessoa ela tem intestino preso, tá? Ou ela tem intestino preso, ou ela faz cocô de bolinha. O que acontece é que quando a pessoa ela vai fazendo muita força para evacuar, vai fazendo um cocô muito ressecado, fezes muito endurecidas, ela vai fazendo fezes que tem um formato difícil de sair, então que são muito volumosas, ela acaba ali machucando esse canal anal na hora que as fezes vão sair, tá? Essa é uma das causas, de fissura anal, a causa mais comum, justamente por quê? Porque a pessoa, ela tá ali constipada a vida toda, ela tá ali com o intestino preso a vida toda e ela acaba desenvolvendo, ela acaba aparecendo essa fissura anal. Então, é a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, esse coisinha aqui e começar a passar na minha pele, Esse aqui não, que não machuca, mas eu vou pegar aqui o carregador do celular. Então, eu começo a passar isso aqui na minha pele. Passar. Isso aqui vai irritando a minha pele, porque é um cabinho endurecido, é algo que vai friccionar a minha pele. Então, eu acabo passando isso aqui todos os dias na minha pele. Todos os dias ali, eu passo em um determinado horário do dia. À medida que eu vou passando isso aqui na minha pele, vou passando, isso vai começar a machucar a minha pele.
né? E é o que acontece quando a gente pensa no intestino preso. Então, todos os dias eu passo ali pelo canal anal, fezes ressecadas, fezes endurecidas, cocô de bolinha, e aquilo ali acaba machucando meu canal anal, né? E aí, consequentemente, essa fissura anal, toda vez que você vai ao banheiro, as fezes vão passar ali por ela, vai machucar de novo, isso vai piorando. Você vai sentindo que essa fissura, ela vai piorando, ela vai ficando mais aparente, ela vai ficando mais difícil de ser curada. E aí, muitas vezes, gente, a pessoa que ela tem fissura anal, que ela tem hemorroidas também, ela tem medo de ir ao banheiro. Então, ela começa a travar o intestino para tentar fazer com que ele não ela começa a travar inconscientemente esse intestino, tá? Então, assim, peraí, eu não quero ir no banheiro porque eu sei que se eu for no banheiro, o cocô vai passar, vai machucar, vai piorar a minha fissura anal, tá? Então, essa mulher que ela tem a fissura anal, que ela já tem aquela fissura anal ali aparente, que ela já tá sentindo dor, naturalmente ela começa a travar, ela começa a trancar esse intestino, tá? Bom dia, Jô, seja muito bem-vinda. Ela começa a trancar esse intestino porque ela tem medo de ir ao banheiro. Isso, gente, é muito comum com quem tem hemorroidas e com quem tem fissura anal. Porque a pessoa sabe que quando as fezes passarem ali por aquele canal anal, ela vai sentir dor, vai sair sangue, vai ter um pequeno desconforto ali quando essas fezes passarem, tá? E aí, quando acontece isso, ela começa lá no final do intestino a contrair a musculatura do intestino. Então, essa musculatura que era para fazer assim, né, para empurrar as fezes, para estimular o movimento das fezes, ela começa a trancar. Ela começa a trancar. E o intestino começa a ficar cada vez mais preso. Isso, gente, vocês podem até lembrar, se você convive com alguma criança, se você é vó, tia, né, você convive ou lembra de conviver com alguma criança, é muito comum que crianças façam isso, né? Porque a criança, ela tá ali, às vezes, brincando com os amigos, ela tá ali brincando na rua. Hoje em dia nem tanto, né, gente, que as crianças ficam só no celular, mas, assim, via de regra, ela fica ali brincando, ela fica ali distraída e ela não quer deixar de brincar para ir ao banheiro. Aí já viu, é muito comum criança começar a prender o intestino, começar a contrair essa musculatura, e a hora que eles vão ao banheiro, eles falam que estão sentindo muita dor, porque eles começaram a contrair para aquelas fezes ali não saírem, mas no caso deles, porque eles estavam brincando, porque eles não queriam parar para ir no banheiro. E no caso de vocês que têm hemorroidas, que têm fissura anal, vocês não querem parar, justamente, vocês não querem muitas vezes ir ao banheiro, porque sabe que quando for ao banheiro, vai sentir dor. Então, é um misto de eu quero ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro, meu intestino tá preso, com eu não quero ir porque vai machucar, porque vai piorar as minhas fissuras, porque vai me causar dor, porque vai me causar desconforto, tá? Então, a fissura anal, ele traz essa dualidade pra gente, a hemorroidas também. Então, tem muitas vezes que as minhas alunas entram num método que elas começam a fazer cocô e elas falam, agora eu tô sentindo as minhas hemorroidas. Lógico, gente, ela tá indo no banheiro, ou tô sentindo a minha fissura. Claro, porque ela começou a ir no banheiro, ela começou a fazer o que é natural pro corpo dela, tá? E aí, ela começa a sentir dor no começo, de fato, porque ela vai começar a ir ao banheiro todos os dias, dia sim, dia não. Essas fezes vão passar ali pelo intestino e num primeiro momento vai trazer dor, tá? Bom, e aí, o que a gente tem que pensar quando a gente entende sobre essa questão da fissura anal? Então, muitas de vocês falam assim pra mim, Gabi, mas meu intestino é preso a vida inteira. Eu tenho essa fissura aqui há muito tempo, é uma fissura quase que de estimação, tá? Que vai piorando, que piora em determinados momentos, que melhora em outros momentos, né? E aí, muitas vezes você fala assim, mas isso aqui já é assim a vida inteira, meu intestino é preso a vida inteira, eu vou ter fissura anal mesmo, isso é normal, isso é o esperado pra mim. Aí, gente, o que a gente tem que lembrar é que a gente pode tanto curar essa fissura anal, quanto também a gente pode não ter outras fissuras anais. Não deixar essa fissura anal progredir num nível que você não consiga sentar, num nível que você não consiga colocar uma roupa mais apertada, que vai pegar, que vai machucar ali, tá? Então, a gente consegue melhorar essa fissura, melhorar esse quadro a partir de uma alimentação equilibrada e também da regulação do seu intestino. Gabi, mas e se eu decidir que eu não quero cuidar, que eu não quero, que eu não quero tratar o meu intestino, que é assim a vida inteira, que eu não acredito em mais nada, o que essa fissura pode me causar? Gente,
Pensa comigo, você tá ali com um lugar do seu corpo que ele deveria estar intacto, né? Então o seu ânus ele deveria estar intacto sem nenhum tipo de machucado e ele está com uma rachadura, tá? Então pensa a parede da sua casa com uma rachadura. Se você não corrige aquela rachadura, essa rachadura ela vai só aumentando, tá? Ela vai só aumentando até um momento que ela vai te trazer algum problema. A fissura anal é a mesma coisa. Então, hoje, ela é só uma fissurinha, desse tamanhozinho aqui. Se você não cuida, ela vai aumentando. Então, hoje, ela sai um pouquinho de sangue. Se você não cuida, ela vai aumentando a quantidade de sangue. E o ânus, ele está se comunicando com a parte externa do ambiente, assim como a sua pele também. Então, ele é uma camada de proteção ali que você tem entre o seu intestino, a parte de dentro do seu intestino, e a parte de fora, né? A parte de fora do seu corpo. Quando essa fissura anal ela vai abrindo cada vez mais, ela vai aumentando a quantidade de fissuras ali no seu intestino, você vai ficar com aquela região ali do ânus exposta, tá? Quando eu tenho uma região que deveria estar fechadinha, exposta para o meio externo, eu tenho um maior risco de infecções, tá? Por quê? Porque vai entrar micro-organismos ali. Eu vou deixar o meu corpo em contato com micro-organismos. Algo que era para estar fechadinho, para não entrar nada, acaba se tornando uma porta de entrada para micro-organismos. E aí na vida real, na vida normal, no dia a dia, que você tá ali fazendo a higiene certinha, tá ali usando uma roupinha fechada, tá tudo certo. E se você for para uma praia? E se você for para um rio? E se você for para uma cachoeira? Você tiver contato com micro-organismos, com terra, com sujeira mesmo, que faz super bem para o corpo, mas você tiver ali com ânus cheio de fissura, cheio de rachaduras. Esse contato com micro-organismos, gente, ele pode causar algum tipo de infecção, tá? E aí, além de você ter o intestino preso, de você ter o cocô de bolinha, de você já ter a fissura e passar mal com essa fissura, sentir dor com essa fissura, você ainda pode ter a chance de contrair uma infecção justamente porque aquilo ali não devia estar acontecendo. Aquele lugar que deveria estar fechadinho, sem nenhuma comunicação com o meio externo, ele acaba atraindo micro-organismos. A mesma coisa quando a gente machuca a pele, tá? Então, se eu machucar a minha pele aqui, se eu fizer um corte aqui da minha pele, cortei aqui, tá? Se eu fizer um corte aqui, esse corte ficar aberto, eu vou ter contato com micro-organismos, né, de fora, com micro-organismos aí da vida, né? E aí, esses micro-organismos, eles podem contaminar esse machucado. E contaminando esse machucado, eu posso ter ali várias alterações de saúde, infecções, abscessos, coisas muito mais graves que surgiram a partir de um machucadinho, tá? É a mesma coisa quando a gente pensa em fissura anal. E aí, talvez você esteja pensando assim, ai, Gabi, mas eu tenho intestino preso a vida inteira, meu cocô é ressecado a vida inteira, eu já fiz de tudo, eu não tenho mais o que fazer, eu tenho essas fissuras aqui, eu vou conviver com isso, porque é uma coisa que não causa um problema de saúde, que não é nada grave, que tá tudo bem eu conviver. E aí, gente, que a gente se engana, né? Porque às vezes eu sei que vocês têm constipação crônica, né? Que vocês ficam travadas a vida inteira e acham que a vida de vocês tem que ser assim. Vocês acham que é normal, que minha mãe tem, minha avó tem, minha irmã tem, então tá tudo certo. Então é normal eu ser desse jeito, é normal eu ficar com o intestino desse jeito. E ter a fissura, e ter a hemorroidas, enfim. A grande verdade é que você não deve se acostumar com aquilo que é ruim para você. Então, você não deve se acostumar com dor, com desconforto, com sangramento na hora de evacuar. Você não deve se acostumar de toda vez ir ao banheiro ver muco nas suas fezes, de toda vez ir ao banheiro ter que fazer força para sair, de toda vez que você vai ao banheiro sair sangue nas suas fezes, tá? Então, isso, apesar de ser algo comum para você, de ser normal para você, não deveria ser normal. Você não deveria estar acostumada a passar por esse tipo de situação, tá? E aí, quando eu falo isso, eu lembro pra vocês que não é porque é normal, não é porque é comum que é normal, e não é porque sempre foi assim que é normal. O normal é que o nosso corpo todo funcione de uma forma equilibrada, de uma forma que não te traga dor, que não te traga desconforto, que não te deixe ali preocupada.
tá? O nosso corpo inteiro e também o nosso intestino. Então, quando eu tenho um funcionamento intestinal, que ele me causa dor, que ele me causa sangramento, que ele deixa muco nas minhas fezes, que ele me causa algum tipo de irritabilidade, algum tipo de questão que não é normal, que não é o normal de sentir, eu tenho que tratar. Eu tenho e eu posso tratar e eu posso resolver. O normal, gente, é que você vá ao banheiro todos os dias, ou dia sim, dia não, e faça um cocôzinho bonito, um cocôzinho que não dói pra sair inteirinho, tipo bananinha madura, um cocô que não machuque, que não cause sangramento, que não cause desconforto, que você não tem que fazer força. Porque quando você tem que fazer tudo isso, quando esse seu cocô, a sua ida ao banheiro, ela se torna mais um medo do que um alívio, é porque não tá certo. É porque você precisa rever aquilo ali, tá? Então, se toda vez que você vai ao banheiro, você sente todo esse desconforto, você tá ali com aquela fissura, o cocô passa, machuca a fissura, sangra a fissura, você não consegue nem sentar depois, você naturalmente vai ficar mais com mais dificuldade de ir ao banheiro. Você vai ficar... Toda vez que você for ao banheiro, vai ser algo difícil pra você. Vai ser algo que vai te causar uma série de desconforto, vai te causar uma série de medos, né? E ao banheiro se torna um momento de medo, porque você tá com aquela fissura e você sabe que aquilo ali pode prejudicar, pode doer, pode te causar um desconforto. Bom, e aí, gente, quando a gente pensa nisso, né, que não é normal ter fissura, que não é normal sentir dor, ter sangramento, etc., a gente precisa lembrar que a gente pode corrigir esse problema, que a gente pode fazer com que o nosso intestino funcione de uma determinada forma, que não cause fissura, que não cause dor, que não traga sangramento, que não tenha nenhum tipo de desconforto nesse sentido, tá? Quando a gente tem um cocô bonito, tem um intestino que tá equilibrado, que tá saudável, a gente vai conseguir ir ao banheiro todos os dias, ou dia sim, dia não, sem causar esse tipo de desconforto. Se você é uma mulher que tem fissura anal, presta bastante atenção no que eu vou te dar de orientação, de estratégia que você já pode começar a utilizar. A primeira coisa, gente, que vai melhorar a fissura anal de vocês é ingerir água, tá? Eu vou até beber meu garrafão aqui, que eu tô em hotel, e aí eu compro já sempre uma garrafa dessa aqui grandona, porque se a gente for ficar bebendo água de 500 ml, a gente não bate a meta, então eu compro sempre uma garrafa dessa aqui grandona, e eu tenho que beber pelo menos uma dela aí ao longo do dia, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer pra melhorar a fissura anal é bater a meta de água, né? Gabi, quanto de água que eu preciso tomar por dia? Você vai pegar o seu peso e multiplicar por 40 ml, tá? Então, se você tem ali 50 quilos vezes 40, 2 litros por dia, no mínimo. Lembrando que se você faz exercício que você sua muito, se você mora num lugar muito quente, se você fica muito inchada, talvez você precise beber até mais do que apenas essa quantidade de 40 ml por quilo de peso, tá? Então, você tem que beber uma quantidade de água suficiente para conseguir formar um bolo fecal, para não sentir dor ou evacuar, para não ficar inchada, né, para você se sentir ali hidratada realmente, né? Então esse é o primeiro ponto. Beber água. Por quê? Beber água vai deixar as suas fezes em uma consistência adequada, vai deixar as fezes hidratadas, vai fazer com que você não sinta ali aquelas fezes ressecadas ao saírem, tá? Então é muito importante, gente, que pra gente tratar a fissura anal, a primeira coisa que a gente faz para tratar a fissura anal é deixar essas fezes mais hidratadas, é não ter fezes endurecidas. As fezes endurecidas, ressecadas, é que vão deixar... Toda vez que o seu cocô passar pelo canal anal, você vai sentir a dor ali, porque é como se eu tô com machucado e eu ficasse ali coçando aquele machucado. Eu vou sentir dor, eu vou sentir desconforto, tá? Então, a primeira coisa é beber água na quantidade correta. A Lani falou que ela tem 56 quilos, né? Então, 56, deixa eu fazer a continha aqui pra você, vezes 40, você precisa beber... vezes 40, você precisa beber 2 litros e 200 de água por dia no mínimo, tá, Alane? Pra que a gente não tenha ali um cocô ressecado, pra que a gente não tenha fezes ressecadas, tá? Bom,
Aí, gente, depois que a gente bebeu água, a gente precisa lembrar que a gente precisa muito de fibras insolúveis quando a gente pensa em fissura anal. Fibra insolúvel são aquelas fibras que estão na casca dos vegetais e das frutas, do feijão, que tá ali na casquinha, que são fibras que vão ajudar na formação de bolo fecal e também na movimentação desse intestino. Normalmente, o que vocês consumem costumam fazer de erro. Quando a gente pensa em tratamento intestinal, eu consumi muitas fibras solúveis, que são aquelas fibras que precisam solubilizar em água. Quando você consome muita fibra solúvel, então, chia, linhaça, psyllium, farelo de aveia, coisas assim, você precisa de muita água para formar gel, tá? Então, você precisa de muita água para essas fibras formarem gel, fazerem o formato ali de sair e você conseguir evacuar. O que acontece é que às vezes vocês comem muito dessas fibras, não bebem água na quantidade certa e não comem as fibras insolúveis na quantidade certa. Então vocês ficam com um cocô muito volumoso. E se eu tenho fezes com muito volume e eu tenho uma fissura anal, essas fezes vão passar rasgando esse ânus, tá? E a sua fissura anal, ela vai só piorar. Então, tenha muito cuidado com o consumo de fibras solúveis quando você tem fissura anal, porque as suas fezes vão ficar maiores, vão ficar mais volumosas. Se você não bebe água na quantidade correta, elas vão ficar mais ressecadas e aí, consequentemente, essas fezes ressecadas, com pouca água e com muito volume, elas vão só piorando essa fissura anal. Tá? Então você vai só piorando, vai machucando cada vez mais ali a saída das suas fezes, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí é onde eu falo, vocês precisam de equilíbrio de fibras solúveis e insolúveis e principalmente consumir essas fibras com estratégia. Não é só comer aveia, não é só comer chia, não é só comer linhaça. Vocês se entopem dessas coisas e pioram cada vez mais o intestino de vocês. Pioram hemorroidas, pioram fissura anal, pioram constipação. Por quê? Comem fibras da forma errada, tá? Então a gente tem que ter um equilíbrio entre fibras solúveis e insolúveis para que eu não tenha ali piora da minha fissura anal, para que eu não tenha o surgimento da fissura anal ou que eu não tenha piora dessa fissura. Por quê? Quanto mais grossas essas fezes, quanto menos hidratadas, mais ressecadas essas fezes, mais eu vou sentir ali que vai machucar o meu ânus ou criando uma fissura ou piorando a fissura que já existe ali, tá? Então, tenham muito cuidado com isso. Então, primeira estratégia para melhorar a fissura anal, beber água para deixar as suas fezes mais hidratadas, menos ressecadas. Segundo, equilibrar fibras solúveis com insolúveis. Então, eu tenho que ter uma quantidade correta das fibras solúveis e uma quantidade correta das fibras insolúveis, tá bom? Então, isso vai te ajudar a não criar a fissura anal e também não piorar a fissura anal caso você tenha. E um terceiro ponto muito importante para quem tem fissura anal, gente. Colocar boas fontes de gordura na dieta. Castanhas, azeite, abacate, coco. Por quê? Se eu tenho fezes formadas, mas que estão emulsificadas, que estão mais amolecidas, que estão bananinha madura, pastosas, essas fezes não vão machucar quando eu vou sair. Só que para que eu tenha fezes pastosas, eu preciso de gordura na dieta. E aí, se você começou a fazer uma dieta para emagrecer, uma dieta com baixo teor de gordura, com baixo teor de carboidrato, provavelmente o seu cocô ele tá mais ressecado ainda, ele tá mais de bolinha ainda, ele tá mais endurecido. Tá? Por quê, gente? Porque falta água, falta fibra e falta gordura na dieta. Então, eu preciso ter gordura na dieta caso eu queira ter fezes que não machucam na hora de sair, fezes pastosas, tipo bananinha madura, que não dói pra sair, que não machuca, tanto pra criar fissura quanto pra piorar essa fissura que você já tem, tá? Então, tenham bastante cuidado com isso. Tenham gordura na dieta. Quando você faz uma combinação estratégica de aumentar a quantidade de água, distribuir estratégias laxantes ao longo do dia, equilibrando fibras solúveis e insolúveis e ajustando a quantidade de gorduras boas da dieta, você naturalmente vai começar a ter fezes mais pastosas, menos ressecadas, formato normal de bananinha madura, não vai ficar aquele cocô de bolinha, não vai ficar aquelas fezes que doem para sair, aquelas fezes que você tem que fazer força. Quando você faz todo esse processo, o seu intestino ele vai regular, então você vai
vai começar a ter o intestino com uma frequência de funcionamento melhor. E além disso, quando você for ao banheiro, você vai fazer um cocô bonito. Um cocô bonito, que não dói pra sair, que não sente dor, que não sangra. Um cocô que realmente ele passa ali normal, do jeito que tem que ser. Só que para isso a gente precisa utilizar essas estratégias, a gente precisa ter um método, ter um protocolo para fazer o seu intestino funcionar, tá bom? É exatamente isso que eu entrego dentro do Desenfesa, que é o método que eu desenvolvi para tratar intestino preso e cocô de bolinha, né? Então eu tenho muitas alunas que entram aí com fissuras anais, com hemorroides, entram, sentem muita dor, né, para evacuar, tem muito sangramento, e quando começam a regularizar o funcionamento do intestino, a deixar esse cocô inteiro, pastoso, que não necessite de força para ser eliminado, elas curam nessa fissura anal, justamente porque para de machucar na hora que vai sair essas fezes, para de causar dor, para de causar sangramento, tá? Então, realmente funciona muito, que trata essa fissura anal é justamente manter a regularidade do intestino, não fazer força, ter um cocô ali bonito e que não vai machucar na hora de sair, tá bom? Bom, então é isso, gente. Não se acostume com a fissura anal. Não é porque sempre foi assim que é normal que você sinta dor, que você sangre, que você tenha ali fissuras na hora de sair o seu cocô, tá bom? Então é isso, meus amores, que eu queria falar com vocês na live de hoje. Lembrando que essa é a nossa segunda live de aquecimento para Maratona para Destravar o Intestino, que é um evento online gratuito que vai acontecer na primeira semana de outubro, né? Na primeira semana de outubro. Então, é um evento online gratuito, são 3 aulas, onde eu vou te dar os primeiros passos para eliminar o intestino preso e o cocô de bolinha sem usar remédios, tá bom? Vou te dar os primeiros passos, vou mostrar o que você tá fazendo de errado e que pode estar travando o seu intestino, causando fissura, causando hemorroidas, causando N problemas na sua vida, tá bom? Então, se preparem, né, para maratona. Quem ainda não está inscrita, vá até o link da minha bio, que é um linkzinho azul que fica ali na capinha do meu perfil. Clica lá, se inscreve, é online, é gratuito e já vai te ajudar, já vai clarear para você realmente ter o intestino que funciona. E antes da maratona, a gente vai fazer essas lives de aquecimento de segunda a sexta às 7h30 da manhã, tá bom? Ficam gravadas, então se você não conseguir assistir ao vivo, não tem problema, você pode assistir gravado depois, tá bom? Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários ou me mandar um direct. Eu estou sempre à disposição. Qualquer dúvida, deixem aqui pra mim. Desejo uma terça-feira abençoada e iluminada para vocês. Que Deus esteja com vocês, que tudo dê certo, flua da melhor forma possível, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã às 7h30 da manhã. Tchau, tchau!